Bom dia a todos. É um prazer recebê-los para mais uma reunião do nosso Grupo Cultura e Política, que no dia 30 de janeiro do ano de 2022 tenho o prazer e a satisfação de receber entre nós o convidado, compositor e músico e cantor Fausto Nilo. Fausto Nilo pretende abordar em sua fala não só o modo como terminou por se envolver com o campo da música e, em particular, com a atividade de letrista de canções populares, mas também aspectos do ambiente profissional característicos desse tipo de atividade, frutos que colheu com essa rica e longa experiência. E, por fim, tecer algumas considerações históricas e apontar tendências contemporâneas relativas a essa atividade em nossos dias. Bem, antes de passar a palavra ao Fausto, eu vou dar então a palavra ao Dr. Valton Miranda Leitão. A palavra, doutor Valton. Bom dia a todos e todas, e muito bom dia ao nosso convidado, Fausto Nilo. O Fausto é uma pessoa muito especial, porque é um compositor de envergadura nacional e internacional. O Fausto tem uma obra, hoje, já considerada gigantesca. E isso mostra a dimensão do seu poder criador. Então, nós temos assim um prato cheio. Doutor Valton, o seu microfone foi desligado aqui por um acidente. Eu peço a Wanda que, por gentileza, ative. Desligou sem... Pronto, foi eu quem Onde desligou. eu parei? Quando você estava começando a apresentar o nosso convidado, falando da importância. A importância do Fausto, porque ele hoje é um compositor, um letrista de renome nacional e internacional. Quer dizer, é alguém que ombreia aí com os maiores compositores brasileiros, né? E, portanto, nós não poderíamos deixar de tê-lo no nosso nicho de YouTube para futuras pesquisas. E também porque a psicanálise se interessa muito pelo funcionamento do criador, como essas pessoas criam, né? Eles costumam dizer que qualquer pessoa pode criar. Não pode. Não pode. Alguma coisa existe nessas mentes que os habilita a criar de uma maneira extraordinária, como veremos em seguida. Eu não vou me deter muito, porque certamente com as perguntas, com as intervenções, outras manifestações sobre a criatividade virão. E outras interrogações dos psicanalistas, porque vão querer compreender como se organiza e como se desenvolve o poder criador do artista de talento, né? E como isso acontece, exatamente porque cai muito na área da compreensão psicanalítica, embora isso se amplie para muitos outros setores. Portanto, eu vou ficando aqui só nessa ligeira introdução e, sem mais delongas, passando a palavra ao nosso convidado, Fausto Nilo. É com você, Fausto. Muito obrigado, Valton. Bom dia para todos, né? Esse domingo cearense aí tivemos uns diazinhos de chuva e agora o solzão tá aí conosco. E dizer o seguinte: eu nasci em Xeramubim, em 1944, pós-guerra, só vim compreender isso muito tempo depois.
E tenho recordações dos acontecimentos a partir dos 8 anos, 7 anos de idade. Tenho muitas lembranças das ocorrências da política nacional, a morte do Getúlio Vargas, a morte da Carmen Miranda, a revista O Cruzeiro. Era uma casa que ficava entre as duas casas dos avós, dos dois avós, da parte materna e da parte... Um dos avós, esse que eu herdei o nome, Fausto Nilo, era uma figura originária da Serra de Baturité, como se chamava na época. Uma família enorme da Serra de Baturité, e Pernambuquinho, Botija, aquela região ali. Casou com a minha avó, que era uma sertaneja da família Araújo, ali daquele sertão. Essa família vai ter disputa com os antecedentes lá do Antônio Conselheiro, Araújos e a família Conselheiro. É daí que eu apareci, e o intercâmbio entre essas duas casas. Do outro lado, o avô sertanejo, que era de Icó, chamava-se Benjamin, e que veio para o Quixeramobim muito jovem ser caçaco em obras dos ingleses que iam fazer lá uma grande barragem. Essa obra foi interrompida, e ele terminou ficando por lá e, aos poucos, foi como vaqueiro, chegou a ser dono de uma fazenda, criava gado, e nós vivíamos ali. Minha mãe, que era uma mulher doméstica, mas uma sensibilidade impressionante, e gostava de viver com seus auxiliares em casa. Ela fazia bolos, doces, meu pai tinha uma padaria, e esse ambiente era muito animado. Mamãe trabalhava cantando. Quando ela estava muito contente, ela sempre cantava enquanto trabalhava. E eu tive o privilégio, na minha cidade, de ter um cidadão chamado Fenelon Câmara, da família. Ele vem a ser primo do arcebispo, da família Câmara, da mesma que deu aquele governador de Pernambuco. Tal. É uma família muito importante lá do Quixeramobim. E Fenelon criou um serviço de alto-falante, e acho que conseguiu, naquele clima de pós-guerra, um tipo de alto-falante. Eu não sei se é fantasia minha, mas acho que não. Era um alto-falante de uma qualidade muito especial. Ele tinha 4 alto-falantes na cidade. E ele fazia um programa de manhã, fazia outro na hora do almoço, e fazia às 4 horas da tarde, e fazia outro à noite, quando todo mundo estava na pracinha, passeando, alguns namorando, etc., na pracinha da Matriz. Estava o som. Eu jogava futebol ouvindo Orlando Silva, que é uma coisa muito engraçada, né? Eu, como um meninote ali, era jogando bola e ouvindo Augusto Calheiros, Orlando Silva, Carlos Galhardo, enfim, os cantores do tempo do rádio. Eu tinha 3 irmãs mais velhas que eu. Essas irmãs tinham o hábito de cantar também, gostavam muito. Meu pai cantava, ele era muito engraçado, porque ele tinha um cantinho na casa que ele cantava de noite, e ninguém podia atrapalhar. Ele dizia sempre, quando alguém estava cantando, que uma pessoa conversava, ele dizia: olha, quando alguém está cantando, ninguém conversa. Ele fazia aquela campanha em casa, mas ele tinha um horário dele. Ficava sozinho, botava a mão na cabeça, assim, o braço, e ia cantando. Então, era uma casa que eu convivia com isso. Minhas irmãs tinham o hábito de fazer paródia. Elas colocavam com muito humor personagem, os doidinhos da cidade. A impressão que eu tinha é que o Quixeramobim era mais doido do que qualquer lugar do mundo, porque realmente, no meu período infantil, e isso eu já revisei, eu lembro todos eles, tinham pessoas que... Tinha um velhinho que era barbeiro, era pequenininho, cabelo branco, barba branca, e ele fazia barba a domicílio.
mas se você ia na calçada e parava em frente a ele, do lado do prédio que estava na calçada, ele parava, passava o dia todo, ele não caminhava mais. A loucura dele era isso aí. E a gente se divertia. Eu fazia, mas tinha pena isso, de ficar na frente dele ali. Aí ficava um pedaço e ele parado. Se eu saísse, ele continuava andando. Tinha outro que era o seu Chico Careca, que era um homem que saía uma vez por semana na rua, e quando ele saía, naquela rua do comércio todinho, levava muito tempo ele andando, porque onde ele passava tinha uma confusão, porque ele não gostava que chamassem de careca, e ele não era careca. Mas era uma cidade que, depois eu vi, quando os italianos da área de vocês aí, essa notícia, quando aquele período que os italianos vieram no Rio, houve uns debates muito importantes sobre psicanálise e tal. E, para mim, foi revelado que se é possível que os doidinhos convivam todo dia com a comunidade, é melhor do que trancado num lugar como se fazia, né? Então, o Xerambim era assim, era a gente e eles na rua, e muita coisa acontecia durante um dia. Para mim, era um dia muito animado. Jogava futebol, naturalmente tinha a escola, né, também, o período da escola, e à noite tinha a pracinha, e é esse alto-falante tocando músicas brasileiras. Então, ele tinha, segundo o Nireis já me disse, ele tinha uma grande coleção, das coleções de discos do Ceará, uma delas era do Xerambim, lá dessa. Aí eu tive esse privilégio de ouvir. Minhas irmãs faziam um caderno de música, e eu passei a ter isso também, músicas que eu gostava e escrevia num caderno, só para ter ali aquela organizaçãozinha, né, do que gostava de curtir. Então, nesse ambiente, eu passei a ser um ouvinte de música. Um ouvinte, quando vim para Fortaleza, depois que me eduquei no liceu, na parte complementar, e depois fui para a faculdade de arquitetura, e minha vida toda a música me acompanhou. Mas eu não tinha planos de fazer música, né? Eu tinha um interesse assim, de conhecimento. Eu era, ali no bar do Anísio, eu era muito requisitado para tirar dúvida quando eles queriam saber essa música é de quem? Quem é o autor? Eu sabia tudo aquilo. Eu digo sabia porque hoje, às vezes, quero lembrar o nome, não consigo, 77 anos, começa a acontecer isso comigo. Eu quero lembrar o nome, sei quem é, mas às vezes não consigo lembrar. Mas, enfim, nesse panorama aí, eu entro na universidade, em 65, período ali Castelo Branco, e ninguém sabia para onde a coisa ia, né? Foi após o período do golpe, né? E eu fui me encontrar, eu e um primo querido que já faleceu, que era junto comigo, ele era um desbravador do nosso. A cidade era uma aridez muito grande em termos culturais para você ter informação, e a gente tinha uma sede disso muito grande. Então, me recordo que uma noite, vindo do liceu, porque do científico eu estudei à noite, eu vinha do liceu com um primo, chamava-se Wagner, e nós paramos um cara vendendo livros no chão do asfalto, ali perto da Praça Zé de Alencar, na Guilherme Rocha, e eu vi um livro que era do Freud, sobre interpretação dos sonhos. Eu olhei para o meu primo, ele olhou para mim. Por quê? Porque a gente tinha visto filmes no Cine São Luís que falavam de Freud, mas a cidade eu não tinha como saber isso. Eu sou por um filme americano. E aquilo, para nós, chamou a atenção, porque a gente era muito curioso. E compramos, então, o livro do Freud. Era assim que a gente conhecia o Cláudio Pereira, que entrou comigo no liceu, junto comigo, e formamos um grupo que tinha um plano que, quando crescesse, ia todo mundo morar em Paris. A gente só via filme francês, deixamos de ver filme americano na época, que era imperialista e tal.
e terminei caindo no movimento estudantil dentro da universidade. E fui presidente do diretório da minha faculdade, recém-criada, porque eu fui da primeira turma, quando fundou a faculdade. Então, aquele diretório virou um ponto de encontro, era uma novidade no campus do Benfica. E eu morei lá 4 anos. Eu gostei tanto do ambiente universitário na minha vida, naquele momento, que eu saí da casa da tia que eu morava e passei a viver no campus. Eu dormia em todos os lugares da arquitetura. Eu era amigo já dos porteiros, dos que tomavam conta, e eles me acordavam cedo antes que chegassem os funcionários. Mas eu dormia na diretoria, eu dormia na biblioteca, onde tinha ar-condicionado. E dormia também no diretório, que era o meu lugar preferido e principal. Mas, às vezes, eu chegava da beira-mar, do Anísio, já o dia quase amanhecendo, e tinha alguém dormindo no meu lugar no diretório. Aí eu falava com eles me colocavam numa sala de aula que não ia ter aula. Se houvesse aula, o servente já me conhecia também, batia, Fausto, sai daí que vai começar uma aula e tal. Era assim, mas muito divertido. E é um período também em que as meninas mudam muito, as nossas amigas, porque o meu período pré-universidade, eu era um cara do interior tentando me integrar na cidade, mas a possibilidade de você conviver, digamos, livremente com as meninas da sua idade e tal, ela era muito bloqueada, porque a sociedade da elite, ela se encontrava em clubes tipo Ideal, Náutico, né? Mas o Ideal era o signo mais radical disso, e eu não podia estar lá, porque eu era de Xeramobim, os meus amigos eram de Xeramobim, e a gente ficava ali. Aí a gente ia para a zona, que era uma herança, como diz Belchior, dos nossos pais, é que a gente foi uma geração de transição entre a cultura dos homens do período do meu pai e tal, para uma nova que iria surgir, que você tinha que se reeducar com relação ao machismo radical. Não estou dizendo que isso foi uma eficiência de 100% com todo mundo, mas a gente se colocava nessa perspectiva, e aquilo foi formando uns grupinhos na cidade desses interessados, de meninos e rapazes, de meninas. Então, estabelecemos o Bar do Anísio como um ponto de encontro, uma figura fundamental disso tudo que nos influenciava, e era de uma geração diferente, era mais velho do que a gente, já tinha sido um personagem de 64, que não foi o nosso caso, né? A gente apenas viu aquilo acontecer, que era o Augusto Pontes. E ele tinha uma liderança muito grande porque ele promovia as conversas, ele liderava as conversas da mesa, como também fazia intervenções engraçadas. E uma figura que você podia chegar cedo no bar, encontrá-lo, ele sempre estava com um livro debaixo do braço. Não sei se lia assim como se imaginava, mas ele gostava disso. Às vezes encontrava uma página com coisas que ele riscava, ficava à noite repetindo aquilo na mesa. E ele chegava e na mesa dele as pessoas iam se encontrando, e ele inventava muita coisa, porque ele tinha uma capacidade de improviso muito grande. E inúmeras vezes eu encontrei com ele com a cara de quem estava aborrecido, meio deprimido e tal, e depois tomava uma cerveja, ficava alegre e começava a criar as loucuras dele, os improvisos dele, não é? Botava apelido em todo mundo e tal. Ali passou, então, esse duplo lugar, esses 2 endereços. Um deles, o Diretório da Arquitetura, e o Bar do Anísio. Esses lugares ficaram uma espécie de âncora, assim, um lugar de convergência de todos os garotos como a gente que gostavam de música, e as meninas também. E as meninas passaram a dormir fora da casa dos pais. Muitas eram expulsas pela família, tinham brigas e tudo, porque era um período de mudança mesmo.
Aí o diretório da arquitetura passa a ser um lugar animado até o dia amanhecer, não é? Dormia-se lá, as meninas dormiam lá também, e a âncora principal disso tudo era música. Era música, música, música. Aí vem os festivais brasileiros, vem Nara Leão, que a gente toma conhecimento, jamais imaginaria que depois ia conviver com ela, trabalhar com ela e ficar tão próximo como eu tive a oportunidade, né? Muito tempo depois. E essas pessoas, para nós, foram muito estimulantes. Quando aconteceu aquele negócio da Bahia, que foi do Caetano, do Gilberto Gil, do Capinã, aquele grupo chamado que deu no tropicalismo, aquilo para nós foi uma provocação, porque eles eram... Eu tinha visto na Bahia, no Teatro Vila Velha, um show deles ainda anônimos no Brasil. Então, eu vinha acompanhando aquilo. Quando aquilo aconteceu nacionalmente, deu no nosso grupo uma ideia de que no Ceará também a gente podia ter um. Só que o que deu no pessoal do Ceará, como se chama, não é um movimento, eu combato muito isso. Eu não gosto também desse título. Esse título veio de uma brincadeira do Belchior. Ele com um nosso amigo, que era um escritor lá de Botija e Pernambuquinho também, lá de Baturité. Eu estou esquecendo o nome do meu querido amigo. Ele, no Rio de Janeiro, a gente ia muito na casa dele, eu e Belchior. E o Belchior chegava com aquelas brincadeiras e dizia: fulano, você lembra no Ceará como... o pessoal está aí, o pessoal está chegando, porque realmente aqui tinha isso, né? Vem cá, o pessoal não chegou ainda e tal. E de tanto brincar com isso, chegou aos ouvidos do cara que produziu o primeiro disco com Ednardo, Roger e Tete. E essa história o paulista produtor achou ótima, riu muito e terminou sugerindo que fosse pessoal do Ceará, né? Eu não gosto disso porque isso nos coloca numa prateleira. Isso há uma mania, se você ainda persiste isso no Brasil, se você nasceu nessa região que eu tanto amo, mas que convive com esse negócio, chamar a gente de nordestino, chamar Nordeste como a gente, eu que morei em São Paulo, esse período que eu morei lá, eu sentia muito como isso era um fator de separação da gente do resto do Brasil. E que não era justo porque os cearenses, pelo menos, desde o começo do século XX, passaram a influir nacionalmente, em literatura e tudo, e eu não compreendia, sempre fui meio... E até hoje prefiro dizer que sou um compositor brasileiro, inclusive porque o pessoal do Ceará, ele não era assim, ele não tinha um manifesto, não era um movimento, era apenas um ponto de encontro que aquela geração descobriu para poder fazer seu intercâmbio ali de criação, etc. Desse grupo todo, restaram aí uns 5 ou 6. Eles migraram para o Rio de Janeiro, o Belchior, né, que era meu amigo do liceu e tinha ido ser frade, desapareceu de mim, porque foi o período que ele desapareceu, porque sempre fomos muito ligados. E eu era desenhista arquitetônico ali no edifício de Alci, trabalhava no centro, e um dia uma voz muito grave pega, e uma mão pega no meu ombro assim, diz: Fausto, como você está, meu amigo? Era o Belchior Frade. Então, ele sabia que eu gostava de uma boemia nessa época. Tem gente que ainda pensa que todo dia eu vou para o bar, eu não vou mais há muito tempo, eu tenho uma vida muito caseira, mas ele me dá muitos conselhos, Belchior, muitos conselhos com relação à vida noturna, essa coisa. Meu amigo, um frade mesmo, aquilo me sei lá, foi uma coisa desorientadora, eu não entendi nada. E eu, por sinal, estava de ressaca nesse dia, em frente à loja esquisita. E daí me despedi dele e vi ele caminhando, fiquei parado olhando, vendo ele no rumo da Duque de Caxias, com a batina de frade, etc, etc. E um dia reencontro com ele, já tempos depois, na minha faculdade de arquitetura. Ele aparece lá,
a gente se reencontra e diz: rapaz, eu estou na faculdade de medicina, oh, que bom e tal. Fausto, eu estou com esse violão porque eu agora sou compositor. E começou a cantar as músicas dele no pátio da faculdade. E quando eu vi a voz dele, eu nunca imaginei que ele iria um dia ser compositor e cantor. Aquele lá do liceu que andava com a Bíblia debaixo do braço, mas gostava de romances franceses, e por isso ficamos amigos. Aí, de repente, ele começa a cantar e eu com vergonha porque da voz dele, que era fanhosa e muito alta. Mas quando eu vi os serventes chegando na hora do almoço ali, todo mundo, e de repente estava uma pequena multidão, eu disse: não, esse cara tem uma coisa aí que as pessoas estão gostando. E ele me pede para falar com o Genuíno, que era o presidente do diretório, para que ele faça um show no restaurante universitário. Aí eu era vice-presidente do DCE, encarregado da cultura, mas na realidade não era cultura coisa nenhuma naquele tempo, era só agitação mesmo. Mas eu era mais do campo intelectual, da participação minha. Eu nunca fui de organização de esquerda, né? Aí o Belchior faz show e começa também a frequentar o Anísio, ver ele para o Anísio. Então, desse bar do Anísio, alguns foram para a vida artística mesmo, para cantar no Rio de Janeiro, né? E eu fui para Brasília, fiquei 2 anos. Nesse período de Brasília, eu ia visitá-los no Rio. E eles me envolviam muito. Eu participava de tudo, mas eu não fazia nada. Eu só cantava com cerveja lá no Anísio, de madrugada. Eu tinha muita prática de cantar na mesa. E me orgulho muito porque, às vezes, você cantando na mesa, tinha uns que ficavam conversando, aí você tinha que parar e dizer: ei, por favor, deixa eu cantar, vocês estão aí conversando enquanto eu estou cantando e tal. E eu não tinha isso. Quando eu cantava, todo mundo ouvia. Eu achava ótimo. Com a voz de taboca rachada, naturalmente, mas eu era um dos cantores da noite. Mas eu não era compositor. Eu não fazia música, entendeu? Eu era do grupo, mas eu não fazia música. Aí, quando eu fui ser professor em Brasília, 2 anos, na UNB, eu encontro Fagner, que era mais jovem do que a gente, dizendo que ia para o Rio de Janeiro, o Belchior estava lá, eles iam morar num apartamento em Copacabana e que iam tentar a vida artística. E disse que estava com uma coleção de música que ele levava, mas ele queria mais, em Brasília não tinha parceiro, e se eu não topar fazer uma letra? Eu digo: não, mas eu não sou letrista, não sou. E ele insistiu muito e eu terminei fazendo, e tive sorte que essa música foi gravada pela cantora Marília Medalha, que na época era o máximo, assim. Então aquilo me deu uma angústia e uma satisfação ao mesmo tempo. Eu disse: será que eu sou impostor? Estou me metendo numa área que não é minha e já estou gravado por uma cantora nacional? Será que eu desisto disso ou continuo? Aí o Petrúcio Maia me escreve uma carta pedindo uma letra. E eu achei que aquilo era um reconhecimento, porque eu admirava muito o Petrúcio, eu era amigo dele, mas eu não fazia música. Ele me pede uma letra, depois que essa foi gravada. E eu fiz Dorothy Lamour, que é uma música aqui no Ceará todo mundo conhece, e foi muito importante para mim como continuidade daquele início. A partir daí, passei a ser solicitado pelos outros. E passei a fazer música. Isso foi em 1972, de maneira que eu estou completando 50 anos esse ano, 50 anos de atividade profissional como letrista de canções. Porque, a partir desse momento, eu fui aumentando minha quantidade de parceiros e sou um compositor que grava todo ano. Até hoje, nunca teve um ano que eu não gravasse música inédita ou que alguém não regravasse músicas minhas, né? Hoje, esse repertório ele consiste numa coleção digamos, de gravações, porque gravações você tem repetição de gravação. Às vezes uma música é gravada por mais de uma pessoa. Se eu considero isso nessas plataformas, tipo Spotify, etc., eu tenho aí cerca de 900 gravações. Mas a quantidade de músicas deve ser aproximada de 500 canções, não é?
E a quantidade de parceiros deve ser mais de uma centena. Eu tenho muitos parceiros só com a música, que me procurou, todos me procuraram. Eu tenho um lado, não é por modéstia, mas é do meu jeito mesmo. Eu sempre sou convidado, eu nunca, e sempre sou aquele, se tiver 3 ingressos, mas só entram 2, entendeu? Não cabe mais, eu sou o que fica fora, eu já me proponho aí depois, sempre agir dessa maneira. Esse é meu ritmo, mas é algo que deu certo. E aos 78 quase, eu não vou mais mudar. Então, meus parceiros, desde os mais célebres aos mais simples, foram pessoas que me convidaram para fazer músicas com eles, né? E continuo fazendo isso. É uma atividade muito... Porque ela, a rigor, eu tinha muita dificuldade quando me chamavam de poeta. Eu gosto que me chamem de letrista. Letrista é um termo popular. Também, letrista é para quem abre letreiro na fachada de uma casa, né? Então, eu passei a fazer música todo dia na minha vida. Eu trabalho, tem um horário à noite que eu dedico às canções. E depois passei a ter interesse em estudar, saber a história disso que eu estou fazendo, de onde isso vem e tal. E fiquei muito contente com tudo que eu descobri, porque a canção e a música são 2 coisas diferentes na sua origem, não é? A música, ela nasceu para a celebração, para o ritual e para a dança. Estou falando da super antiguidade, lá da pré-Grécia. Então, a, a, a música, que nós chamamos música, tinha poucos instrumentos, então ela é mais percussiva. Depois ela vai ganhando instrumentos. Você não tinha lá na antiguidade violino, piano, não tinha nada disso, né? Então, a música, a origem é essa. E a canção é outra coisa, que normalmente é chamada de música. Ela nasceu da poesia como uma contação de história. Normalmente, pessoas que eram, digamos, eles andavam muito, né? E iam parando em lugares, e eram, às vezes, a vantagem que eles tinham também de não havia gravação, então eles cantavam, o rei gostava, eles bebiam, ele ganhava um prêmio por aquilo e dizia: agora eu vou embora. Se o rei dissesse: mas eu queria ouvir de novo aquela música, e ele dissesse: não, eu estou com sono, pronto, acabou, não tinha mais, né? E isso, depois das gravações em discos, etc., você está dormindo, mas sua voz está cantando e alguém está ouvindo. Então, vem daí a nossa atividade chamada canção. Ela passa por vários períodos, não é? No período grego, ela apoia aquele teatro, o corifeu, tudo com a boca, era feito com, né? com palavras e com a boca e tal. E quando eu compreendi isso, eu fiquei muito contente, porque fazer uma canção, eu pessoalmente fiz pouquíssimo escrever uma letra e entregar para alguém musicar. Eu prefiro receber a melodia, e eles me dão essa melodia cantarolando alguma coisa, tipo lá, lá, lá. Cada um tem um jeito. Tem outros que improvisam. Fausto, isso aqui não está valendo, não, mas só para... Aí cantam uma coisa sem sentido, entendeu? Eu ouço aquilo e, na medida que essa melodia entra, que eu começo a cantarolar sem perceber, aí ela começa a me interessar. E o meu trabalho é fazer com que ela cante com palavras, ajudar que ela se expresse, né? E isso é muito, digamos, provocador e muito divertido. Eu não diria que é muito fácil, porque precisa que eu esteja num momento com a capacidade de relaxar e deixar, e acho que isso interessaria muito a vocês. Eu acho que todo mundo, na coisa da criação,
trabalha um pouco dessa maneira. Eu conheci um poeta chamado Guillaume Apollinaire. O trabalho dele foi notável no início do século, no início da industrialização. Então, tem poemas dele que falam do telégrafo, que falam das invenções, que falam do ambiente novo que estava acontecendo nas cidades. E esse homem, ele tinha uma coisa que me amparou, porque quando eu comecei a escrever, alguns riam, mas riam positivamente, e outros achavam aquilo muito curioso, porque eu deixava que a minha imaginação mais descontrolada pudesse me provocar. Treinar esse estado em que você fica assim receptivo a isso leva muito tempo. Isso virá uma coisa eficiente e prática do seu trabalho, não é? E compreendi com Apollinaire que só tem sentido a poesia se ela descreve algo que é comum a tudo aquilo que é comum, porque as pessoas, que eu saiba, elas têm um universo muito único. Eu não posso nunca imaginar o que um amigo meu, ou até um irmão, até minha mulher, como é que ela vê tudo, como é que ela vê o mundo, eu vou até um limite disso. Eu estou falando aqui como um amador, né? Não estou cientificamente, mas sinto que e algumas leituras me disseram isso, que um artista, quando elabora aquilo e coloca no espaço onde os outros vão contemplar ou se envolver com aquilo, ele arrisca obter um quociente de unanimidade na compreensão, mas ele sabe que está escrevendo para pessoas diferentes. Da mesma maneira, um artista plástico, quando está fazendo sua obra, né? A gente sabe isso, a gente sabe isso. Então, isso precisa treinar muito para que isso tenha um fluxo bom de. Então, muitas vezes eu vou trabalhar numa música que eu já decorei mais ou menos, e ouço um pouquinho e digo, engraçado, nessa hora que ele canta isso, eu ouvi ele dizer Zanzibar. Será que ele está dizendo Zanzibar? Aí eu ouvia de novo. Claro que não era Zanzibar. Ele estava fazendo um som na boca lá, entendeu? Eu digo, isso é Zanzibar. Isso aí é Zanzibar. Pronto. Aí eu amarrei aquilo, escolhi e gostei. Meu Aí tem caro uma parte Saulo, racional. meu Uma caro parte Saulo, racional, sim. eu vou, antes de eu ser Terminar. assim, Tá, vou terminar. congelado pelos colegas aqui, viu? Não, tudo bem. Eu vou dizer para você que você precisa uns 5 minutinhos para você fechar as suas ideias, para a gente começar a Perfeito, interação com o público. perfeito, Obrigado. perfeito. Pronto. Vou terminar com isso. É dizendo como é que. Porque todo mundo me pergunta e tem uma curiosidade disso. Eu vou dizer como é que eu faço uma letra. Então, eu decorei aquilo e estou. Aí fico vários dias só aquele Zanzibar. Mas Zanzibar. Aí vem um lado racional. Pô, aquela ilha, aí vou atrás do Zanzibar, saber a história, não sei o quê. Não tem por que falar em Zanzibar, é muito estranho. A não ser que. Vem cá, ele está falando Jezebel, será que. Jezebel e Zanzibar? Não, aí é loucura demais. Aí eu vou dormir. E eu fico lutando com isso e lutando no bom sentido, até que ela tem um momento que é ela que manda em mim. Eu já não tenho o poder de fazer reformas radicais, porque aquilo já criou e é algo que eu não conhecia. Esse é o critério que eu uso para ir em frente. Se eu olhar no outro dia, ela avançou muito. Se eu olhar no outro dia e disser, mas isso é uma coisa meio louca, mas eu não conhecia isso e isso existe, isso de fato tem um sentido. Aí ela vai para o grande teste, que é passar pelo cantor, que diz assim, eu vou gravar, que é o primeiro, e passar depois para o público. Quando passa pelo cantor,
que eu ouço que ele gravou já não é o que eu fiz. Já não é. Porque entrou o cantor com o sentimento dele e eu trabalho para isso, vai passar por ele. Isso não me incomoda. Mas ele altera a música quando ele canta, o intérprete. Porque, ao interpretar, cada um tem uma maneira. E, às vezes, fica mais complicado, que é a atualidade, é que agora todo mundo canta bem, mas canta em blocos similares. Está desaparecendo o cantor único e singular. E eu acho que, com isso, desaparece minha função. Eu não tenho interesse em trabalhar para uma coisa padronizada. Assim, eu não tenho esse interesse. E já fiz tanto que eu, às vezes, digo, está perto de me aposentar, porque os intérpretes também se modificaram. E não há mais exigência melódica. É como se as pessoas mais jovens hoje ele não precisasse daquilo que eu precisava, que era uma melodia. Não há necessidade. Se você tiver uma coisa para dizer e essa coisa chegar no grupo de identificação com aquilo, está bem realizada a obra. Também é uma forma e a gente tem que aceitar e respeitar. Mas meu trabalho é esse, é constantemente buscar fazer com que melodias que me deram, eu estou aqui com 25 do Dominguinhos, que um dia eu tenho que fazer alguma coisa, porque ele me dava muitas, eu tenho vontade de fazer um musical, uma coisa especial com isso, e aqui e acolá eu vou botando uma palavrinha, são muitas, eu trabalho em muitas. Hoje eu botei 2 frases naquela, e me acalmei com o Apollinaire, porque ele dizia que poesia surrealista é pleonasmo. Só tem sentido uma expressão ser chamada de poética se ela desloca a gente da maneira regular que aquelas palavras daquele tipo servem no dia a dia. Elas estão ali de outra maneira. Então, esse é meu trabalho, pessoal, na criação de canções. Meu caro Fausto, muito obrigado pelas suas contribuições, ia dizer provocações, mas acho que é muito mais do que você fez hoje aqui. Não é? Certamente teremos muitas questões para continuar dando andamento às tuas ideias. Né? As pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, elas também podem fazer a sua participação por escrito no chat. E peço, então, que vocês deixem aquele joinha lá no nosso canal e coloquem pelo menos um bom dia, o nome de vocês, para que, então, esse canal possa se propagar cada vez mais. Tá bom? Então, estão abertas as inscrições para as falas ou intervenções. Tem uma fala do Ailton, que eu acredito que você já até contemplou em grande parte, se não toda, mas ele diz, eu queria perguntar para o Fausto o que ele privilegia quando está compondo. Se expressa apenas o que pensa, o que sente, ou pensa num público. Vamos dar, então, prosseguimento com a fala do Mardônio. Todos os colegas têm até 2 minutos para fazer uma fala para que a gente possa aproveitar mais o tempo. Com a palavra, Mardônio. Bom dia a todos, bom dia aos colegas todos, que eu não dei bom dia hoje, cheguei atrasado. Bom dia, Fausto. Bom dia. 2 minutos só dá para a gente fazer elogios, aí não sobra mais para nada. Mas eu me apressei em me inscrever, porque eu vou ter um compromisso daqui a pouco, infelizmente não vou poder ficar o tempo todo. Vou começar com uma fala de fã, viu, Fausto? Queria lhe agradecer pelo conjunto da obra que a gente tem aqui, na música, na arquitetura, enfim, gostaria de lhe saudar em função disso. Foram muitas coisas que eu fiquei aqui escutando e me deleitando com elas. E eu ia lhe perguntar sobre várias questões. Por exemplo, quando você disse que sabe que escreve para pessoas diferentes, né? Em algum momento você disse, eu acho que o que eu escrevo pode chegar de uma forma mais ou menos compreensível para muita gente, mas, ao mesmo tempo, eu sei que escrevo para pessoas diferentes, vão ler ou vão ouvir isso, né? E agora há pouco você disse que hoje não interessa mais muito a questão melódica, porque basta que aquela mensagem chegue no grupo, num determinado grupo, né?
Então, talvez hoje se escreva para... Está tudo muito pulverizado, né? Então, se escreve ou se compõe, como no caso do que você quer chamar de letrista, se compõe para pequenos universos, né? Nesse sentido, talvez o letrista atual perca essa dimensão de que o que ele escreve se destina a muita gente, né? Freud diz uma coisa interessante, já que você citou Freud no início, ele disse que os poetas sempre chegam antes às questões do sujeito, antes do psicanalista, né? E nós, psicanalistas, reconhecemos isso de uma forma muito respeitosa e agradecida, né? Inclusive, um crítico literário importante, está me passando o nome dele aqui, infelizmente, porque é uma pessoa que eu costumo lidar com ela, diz que Freud só escreveu, não escreveu nada, ele só reescreveu Shakespeare, né? Então, eu queria saber um pouco do que você acha disso, se você se considera... porque tudo bem que você não gosta da palavra poeta, mas o que você escreve não pode ser chamado de outra maneira, ou até pode, mas entre outras coisas, pode ser chamado de poesia. Se você concorda com isso, de que o poeta chega a alguns pontos da alma antes da psicanálise ou antes do psicanalista. Mas eu queria colocar uma última questão, Helder, desculpa, que é o seguinte: na sua última fala, você tocou numa coisa importantíssima para a psicanálise a partir de Lacan. Lacan dá muita ênfase, muita importância no final da obra dele, ou do ensino dele, a uma coisa que ele veio chamar de la língua. Num seminário, ele cometeu um lapso, ele foi pedir um dicionário Lalande, que é um dicionário francês, e, na hora, tropeçou na palavra e pronunciou la langue. E aí ele criou esse neologismo, que la langue seria a língua, né? La langue. Então, ele disse, olha, la langue é a língua mais arcaica de cada sujeito. É a língua materna, é a língua quando o sujeito, quando a mãe diz assim, tchu-tchu-tchuco, tchim-tchim, meu bimboco, sei lá o quê, né? Essas palavrinhas que a mãe diz e que ficam do sujeito, na análise, ela surge. E eu achei fantástica essa história, que eu já conhecia um pedaço da questão do Zanzibar, mas essa coisa de Jezebel e Zanzibar, que você vai dormir com aquilo na cabeça, isso remete a uma questão importante para nós, que é essa língua arcaica, materna, que, às vezes, na análise, isso aparece como um pedaço de palavra enxertado na outra, ou uma coisa estranha. Quer dizer, a língua não é tão formal assim, ela tem um lado que a gente desconhece e que talvez apareçam nesses momentos. Eu não sei se é uma pergunta, eu ia lhe perguntar sobre o Nobel do Bob Dylan, sobre essa coisa do cantor, do canto, que é sobre um momento da história ou sobre uma sociedade. Mas, enfim, muito obrigado, era essa a questão. Obrigado, Mardoni, pelas suas contribuições. Pela internet, a Alessandra Xavier diz assim, belíssima fala, né? E fundamental o lugar do deslocamento que a poesia e a arte provocam. Com a palavra, então, doutor Valton. Pronto. Bom, parabéns, Fausto, pela brilhante exposição. Eu queria colocar algumas questões, alguns pontos. Eu serei breve. Acho que o Mardoni estava lembrando, o crítico literário é o Harold Bloom. Isso. Que fez diz que antes de Freud, Shakespeare já falava a linguagem da psicanálise. Quer dizer, o que me impressionou também foi o fim, quando o Fausto fechou a
a questão, a exposição dele, né? Você ouvir aqui. Quando ele chegou lá no final, ele diz assim: aí eu já não sou dono daquele conteúdo. É muito semelhante ao que acontece com a função do psicanalista. Quando o indivíduo adquire a função psicanalítica, como diria Bion, né? Quando você está na função psicanalítica, chega um certo momento que você já não é dono da sua imaginação. Aí você pode produzir uma interpretação. É muito próximo do que faz um psicanalista. Mas eu queria... Desculpa a interferência. Ele voltou. É que o Fausto tinha caído. Não sei o quanto que eu consegui escutar da sua fala. Você ouviu, Fausto? Ouvi a partir desse momento, aí há um minuto para... Quando eu perdi um pouquinho no começo. Eu estava falando que quando chega um certo ponto da sua fala, na sua exposição, você diz assim: aí eu já não sou dono daquele conteúdo. Aquele conteúdo já não me pertence. A minha razão já não interfere mais naquele conteúdo. E eu disse: é muito próximo da função psicanalítica. Ou seja, quando o psicanalista também, no seu sonho, ou seja, na sua imaginação, ele já não é dono da interpretação que ele vai dar. Ele só é, em parte, dono dessa interpretação. Porque é exatamente nesse mesmo caminho que você coloca. E aí, você falou, no começo, dos doidinhos de Quixeramobim. Quer dizer, a loucura do analista é exatamente esta. É que ele precisa se cegar e ele precisa enlouquecer para dar uma resposta ao seu analista, ao seu analisando. Então, essa semelhança que eu achei extraordinária com a sua exposição. Era só uma observação e, mais uma vez, parabéns pela exposição muito importante e certamente instigante que você acaba de fazer. Obrigado. Helder, teu microfone está ligado. Não está ligado. Obrigado, querido. Antes de eu passar a próxima palavra, eu vou pedir ao Fausto que mexa um pouquinho no celular só para a imagem ficar na horizontal. Aí, maravilha. Pronto. Ok. Muito obrigado, Fausto. Já basta eu aqui ficar de cabeça para baixo. Eu estou aqui administrando essa live. Vou passar então a palavra para a Carla. Carla, com a palavra. Bom dia aí a todos e a todas. Fausto, vou me permitir aqui, entre os meus queridos colegas, né, fazer acho que uma fala um pouco mais emotiva, porque ouvir você falar e te ver falar é poder ouvir tantos outros, né, que também me habitam. Eu sou também de Quixeramobim, né, e sinto essa língua, né, que também fala para você, falando de certo modo dentro de mim. Então, me lembro muito quando eu era pequena, uma vez o João Curadares foi pedir um café na minha casa,
E eu levei, então, o café até a porta onde ele estava, e ele deixou um resto de café na xícara. E eu bebi o resto do café do João, né? E foi um alvoroço lá na cozinha, me vendo voltar, e tendo bebido o resto, né, do café do João Curadares. E eu acho que isso marcou por toda a minha vida também a relação que então eu fui estabelecer com a psicanálise e com a loucura, né? Fantástico. Então, de algum modo, acho que nunca me curei do café do João, né, que inoculou em mim alguma coisa tão fundamental, né, que me fez, ao longo de toda a minha infância, ouvir falar de você de uma maneira tão especial, né? E eu acho que você representava esse "e se", né? E se um dia, né? E se um dia eu também fosse embora, né? E se um dia eu também pudesse, de algum modo, né, usar um pouco da língua, né, para habitar uma parte estranha, né, seja de mim, seja do outro. Então, assim, ouvir você falar, eu ouvi um pouco meu pai, a minha mãe, minha tia, aqueles que lhe amaram, aqueles que dançaram com você, né, falando dentro de mim. Muito obrigada. Você está Ah, muito jovem, você é sempre muito jovem, você está sempre na calçada do Bonfim falando para a gente. Ainda há muito a dizer, há muito a cantar, né? Esses dias eu tinha escutado e tinha visto a série da Nara, né? E ouvindo você falando agora, né? E pensando nessas juventudes todas, né? Nisso que habitou toda uma geração e que vem através de você, da tua letra, da tua música e do teu testemunho aqui, né? E eu fiquei pensando na organização toda que você fez da sua fala, né? Começando pela sua casa, pelas suas matrizes, e ficando com vontade também de te ouvir um pouco sobre o lugar que a psicanálise teve na tua vida. Se você se sentir à vontade, é claro, de falar sobre isso. Então, um beijo grande, Fausto. pô, Você cara. é parte muito importante de tudo Ah, que vivemos depois de você. ô, querida, muito Um grande obrigado. abraço. Um abraço. Meu caro Fausto, vamos passar a palavra de volta a Sim. você. Antes, no Ah, entanto, tem um comentário aqui de Carlos Vasconcelos. Ele coloca no YouTube, né? Falta um livro que registra a história maravilhosa dessa geração. O Fausto não se proporia a ser esse escritor? Com a palavra Fausto. não, essa última pergunta eu vou começar por ela e dizer que eu comecei a desenhar com 8 anos. Eu desenhava caminhões na minha casa, porque havia uma novidade no Xeramubim, no após-guerra, que eram alguns jipes e alguns caminhões. Eu nasci, eles estavam lá nesse cenário, com a coisa de algodão, tinha muito caminhão que ia pegar algodão em Xeramubim e tal. Eu me apaixonei por caminhões e comecei a desenhar. Quando eu vi que o meu desenho parecia com um caminhão, eu descobri que aquilo era bom de fazer. E até hoje sou uma pessoa que gosta de desenhar. Não como artista plástico, assim, mas viajo, desenho as cidades e tal. E de lá para cá, só aprendi essas duas coisas: arquitetura e letra de canções. Muita gente diz, por que eu não escrevo e tal, mas eu sou melhor contando histórias, assim, com a minha boca. Eu não tenho... Para criar um estilo literário, uma coisa seria iniciar um terceiro ramo aí da minha arte. Eu acho que essas duas já me satisfazem bastante. Agora, a Carla, como ela falou aí, é da minha cidade, e quero agradecer ter ouvido isso, que eu ouvi dela de uma maneira super sensível e muito legal.
E o que é comum a essas perguntas, há uma coisa comum a essas perguntas e que persiste, é esse problema, digamos assim, na realidade, você ser letrista, você trabalha com uma espécie de linguagem e que você, na realidade, como eu falei, é uma herança da poesia. Nós somos, digamos, depois vem a poesia impressa, né? O livro que você é a poesia que eu chamo de poesia silenciosa, que eu admiro muito, mas não me meto a fazer também. Eu sou da mais antiga, que deu origem a essa, que é essa da boca. A minha poesia realmente ela é feita para ser cantada, né? E eu queria uma ajuda aí para relembrar as outras perguntas. Me deu agora um branquinho aqui. A observação do Valton me emocionou muito com respeito a essa matéria pouco, não facilmente visualizável, muito matéria entre aspas, que a gente trabalha, né? Que é comum aos poetas mesmo. Como eu queria dizer que hoje eu não me incomodo que me chamem de poeta, porque eu sei da história agora, eu aprendi depois de ter me informado que nós somos antigos. Isso que eu faço é a forma mais antiga. Ela é bem mais antiga do que a poesia silenciosa que você lê num livro, por exemplo, né? E quem foi mais a primeira fala do Mardônio, eu fiquei tão empolgado com o que eu vi e que tem um pouco a dizer, só concordar e dizer que recolhi com isso uma excelente informação dele, uma observação muito interessante. Mas o que é fundamental nesse processo, desse trabalho, é que você faz e é feito. Não sei se vocês vão me compreender no que eu quero dizer. No começo, eu queria só fazer. Eu violentava o processo, porque eu ignorava também, eu não tinha, né? Então, isso me provocava a falar de coisas que é um meio também de obter compreensão do público. É você falar coisas mais simples, menos complexas, sabe? Coisas assim do cotidiano, por exemplo. É muito aplaudido e sempre muito compreendido, com muito interesse pelo público, alguém que fala de uma coisa, mas, rapaz, isso aqui é uma coisa que eu estou sentindo como eu desisti disso muito cedo, quando eu comecei a ser letrista, porque talvez eu não fosse muito bom nisso. Eu não... E terminei caindo nessa trilha que eu citei aqui do grande Apollinaire, né? Que é deixar que a poesia me faça e me transforme. Não é que isso seja um trabalho assim meio maluco, gratuito, não. Mas eu gosto da ideia de que eu expressei e registrei uma coisa que parece que eu próprio não conhecia. É claro que eu conhecia, mas eu digo assim, a sensação que eu tenho ao ver aquilo retornar ao trabalho da letra, quando aquilo me coloca algo que eu sinto que foi feito e não fiz tanto a coisa, não sei se eu estou conseguindo expressar, é uma coisa muito difícil de dizer, e que eu sei que aquilo vai acompanhar pessoas em situações super especiais e diversificadas. Eu ouço muito, quando eu faço shows, as pessoas vão no camarim, tem umas coisas que me agradam muito. Uma que se repete muito é que elas dizem assim, eu ouvi isso muito, essa música sua que você cantou hoje, eu conheço ela há muito tempo, mas você cantando agora eu compreendi melhor. Eu não sou um grande cantor, no sentido do intérprete, né, que é preparado para isso.
mas eu tenho a voz, eu canto com a voz que eu nasci, como Maria Bethânia, como Raimundo Fagner. Tem umas pessoas que são assim. Não adianta você cantar parecido com ele, porque vai ficar igual a ele. E tem outros não, que tem um bloco muito parecido da maneira de cantar. E, no meu caso, isso, além de eu não ser um intérprete, no sentido que eu tenha escolhido fazer isso todo dia, eu sou letrista, é o autor que canta uma vez ou outra. Eu vou dizer aquilo para aquele público. E eles percebem, às vezes, com mais clareza do que como cantam meus intérpretes. Eu não estou dizendo não estou falando mal da capacidade dos intérpretes, mas a relação é diferente deles com aquele conteúdo, não é? Então, as pessoas dizem isso. Agora eu compreendi melhor essa tua música, né? E tem também o fato que eu enfrentei muito cedo, quando eu dei o exemplo do Zanzibar. Quando eu fiz essa letra, eu fui entrevistado por uma moça do Jornal do Brasil, que na época era o jornal mais importante do Rio de Janeiro. E ela foi na minha casa me entrevistar, porque a música fez tanto sucesso que só se falava naquilo, na coisa de música, Zanzibar, e riam. As pessoas riam muito. A letra foi muito ridicularizada, às vezes, até. Assim, de brincadeira, né? Assim, olha aí que loucura, não sei o que e tal. Então, ela me disse assim: Fausto, eu queria fazer a pergunta que é a mais importante aqui. Eu adoro essa música, mas me diga o que quer dizer essa letra. Aquilo não é que me ofendeu, nem nada, mas me deu uma decepção, porque ela era uma jornalista de música especializada. Eu digo, então foi mal a música mesmo e tal. Mas fiquei em silêncio um pedaço, pensando, mas o que eu consegui dizer para ela foi o seguinte: olha, eu acho que ela não quer dizer, ela já diz. Você gosta? Eu adoro, lá em casa eu ouço o tempo todo. Já foi, amiga. Ouça dessa maneira, porque se eu usar outras palavras para dizer para você o que ela quer dizer, eu já vou fazer uma metáfora mais empobrecida e jamais será o que está aí. Ela ria de satisfação. Eu notei que essa pergunta foi boa, essa resposta serviu a ela. Ela ria com aquilo. Puxa vida, mas eu nunca tinha pensado nisso. É só isso. Se as pessoas estão gostando, Ave Maria na rua, no carnaval, todo mundo... Pronto. É isso. O que a gente faz é isso. Os poetas fazem exatamente isso. Não é? E isso se completa com as pessoas, com a audiência delas, enfim. Não é muito difícil você lutar muito, se meter no meio dos autores e virar um letrista. Se você tiver perseverança, eu vi muitas histórias de projetos, coitado, que não deram certo, de gente que teve, de repente, sucesso numa música e não teve mais nenhuma, nunca. Né? Tem todo tipo de resultado. Agora, você obter, como eu consegui isso com alguns parceiros, uma situação com músicas que têm 40 anos, 35 anos, e têm permanência até hoje, que são executadas, que outras gerações ouvem e tal, é claro que isso, para mim, me dá uma noção de que uma universalidade, um campo de universalidades foi atingida naquele meu improviso ali, naquela busca de expressão e tudo. E é assim que eu compreendo, é dessa maneira que eu mantenho o meu trabalho. Eu conheci o Tom Jobim numa situação muito especial. Um amigo meu, Abel Silva, que é letrista, ele um dia ligou para mim e tinha bebido muita cachaça. E ele ficava me insultando, dizendo: eu estou com ciúme de você, estou com inveja de você. Ele é muito meu amigo, é um grande letrista. Aí depois me disse: não, é porque eu vou todo sábado na Cobal, ali no Rio de Janeiro. Eu vou na Cobal, e a Cobal é um ponto de encontro, e eu encontro o maestro Tom Jobim. E ele vive cantando uma música sua, e eu fiquei com ciúme. Ele não canta música minha, ele brincando comigo. É uma música que diz: quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. E o Tom Jobim cantava. Aí um dia ele disse para o Tom Jobim:
esse poeta é meu amigo. Aí o Fausto disse, tal, não sei o quê. Aí disse, eu vou trazer ele aqui um dia para você conhecer. Você quer conhecer? Aí ele disse, quero. O Chico Buarque tinha me dito que o Tom Jobim era uma figura que, se ele botar a mão no seu ombro e disser, isso aqui é um craque, ele está te gozando. Ele era assim. Então eu tinha medo do que se dizia dele, porque é irônico, gozador, entendeu? E aí o Abel insistiu muito e eu fui. Cheguei no Rio, fui. Quando cheguei lá, ele foi super amável comigo, pegou uma cadeira para mim, trouxe para a mesa, botou o vizinho a ele e disse, eu me emocionei com aquilo. Olha, isso aqui é meu conterrâneo, meu avô é do Aracati. Ele é meu conterrâneo e ele comprou um apartamento vizinho ao meu, num prédio aqui na Gávea. Ele sabia, porque era da tia dele, o apartamento que eu comprei. Aí ele me deixou à vontade. Eu sentei na mesa, estava o Zé Legói, e estava o Zé Legói e a Sueli Costa, o Abel aquele escritor baiano da ilha de Itaparica, estou esquecendo o nome agora, já faleceu. Grande pessoa. E aí ficamos naquela conversa. Aí ele disse assim, olha, eu gosto muito daquela música, porque o Dominguinhos ali fez uma melodia belíssima, a sua letra é muito boa, e eu, pô, Tom Jobim, eu digo, puxa vida. Aí ele disse, você quer que eu cante para me demonstrar que eu gosto da música? E cantou na mesa, do começo até o final. E eu fiquei ouvindo, batendo na mesa e cantando. Quando ele terminou, ele disse para mim assim, Fausto, essa música me provoca em várias coisas. Você sabe que eu sou metido, ele disse. Aí disse assim, eu posso cantar uma paródia? Não, você gosta de paródia? Eu disse, eu aprendi a fazer letra porque eu fazia paródia com as minhas irmãs. Aí ele fez um discurso. Olha a paródia como é importante. Aí já ele gozando. Olha a paródia. Esse cara transformou-se num letrista porque fazia paródia. Eu vivo dizendo isso. Quem não faz paródia não pode... Aí disse assim, você se incomoda se eu cantar uma paródia que eu fiz? Não. Aí ele inverteu. E me explicava, interrompia, cantava e me explicava por que fez aquilo. Digamos, tem uma hora lá que diz assim, quem é pobre dorme com fome. Né? Aí ele botou assim, quem é rico dorme com fome. Ele inverteu. Aí ele explicava, sabe o que é, Fausto? O regime, o cara tem que dormir sem comer, não sei o que e tal. E todo mundo riu muito. Foi uma manhã maravilhosa, mas ele me deu um abraço, depois ficou em pé e me deu um abraço. Olha, eu brinquei com tudo isso, mas essa música é linda e tal. Então, quando eu vi o maestro Tom Jobim cantar a minha música, infelizmente eu não tenho isso, não havia celular disponível para mim ter isso guardado, pelo menos comigo, né? Foi uma coisa que me encorajou, né? Ele depois conversou, disse que ouvia no rádio música e sabia que algumas minhas, com Moraes, etc, etc. E foi uma coisa maravilhosa. A canção popular, realmente, você trabalha com uma coisa que se difunde na população, que se espalha e vai embora. Eu, às vezes, ouço num supermercado uma música minha, mas eu não estava nem me ligando que era minha, depois que eu percebo, entendeu? Porque ela vai embora. E quantas vezes, de madrugada, no rádio, no carro, numa situação assim, eu ouço uma música minha tocando e digo, por que eu... Fausto? Alô, Fausto? É um processo desse tipo, né? E já vi muitas de Cheryl aqui, no em vez de Jezebel. Ela não conhecia Jezebel, mandou Sheila Léo. Também é bom. O Fausto? Fausto, você não me escuta? Não estou ouvindo, ó. Me escuta agora? Oh, meu Deus. Você me escuta? Vou ter que chamar meu auxiliar. Eu estou vendo, mas não estou ouvindo nada. Vocês me ouviram quando eu falei? O último minuto, não. Você me escuta? Enquanto o Fausto vai chamar aí o auxílio técnico,
Nós aproveitamos, então, para lembrar todas as pessoas que estão nos assistindo e as que estão presentes aqui Não estou também, ouvindo eles, que possam entrar lá no só YouTube, vejo. e curtir a nossa página, né? Dar o joinha, apertar no joinha que tem lá e colocar o seu nome no comentário, porque isso tudo faz com que essas reuniões elas ganhem proporções maiores, outras pessoas possam também ter o prazer de escutar pessoas tão brilhantes como o nosso convidado de hoje. Fausto, o seu microfone eu tinha desligado. Peça aí para o seu auxiliar técnico ligar novamente o teu microfone. Caso, então, não se restabeleça, a ideia seria você sair e voltar no mesmo link. Você me escuta? Fausto, você me escuta? Só um minutinho, pessoal, por favor. Pronto, só um minutinho que eu acredito que agora ele vai restabelecer a sua conexão para favorecer aqui a entrada na reunião. E nós darmos prosseguimento aí. Helder? Helder? Ele está entrando aqui, doutor Valtor, só um minutinho. Pode Estou ele para admitindo ele aqui fechar na sala. e depois a gente faz as 3 últimas intervenções e fecha. Tá certo. Temos 3 inscritos aqui, a gente encerra as inscrições, então. Estou ouvindo agora. Agora, maravilha. Fausto, nós vamos abrir aqui o bloco para as 3 últimas inscrições, tá certo? Para que a gente possa cumprir aqui o horário. No entanto, eu gostaria de... Você está ouvindo? Fausto. Só um momentinho aqui. Ok. Sim. Já escuta? Está ouvindo, gente? Estou ouvindo. Vocês nos escutam bem? Agora não estou mais. Olha isso. Dá para ouvir? Não, está não. Alô, Fausto? Nós estamos te escutando, viu? Está nos escutando? Você está te ouvindo? Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. E tu está ouvindo? Não. Tira o fone, tira o fone. Desliga, desliga. Não, eu carreguei um. Você me escuta, Fausto? Vou ver se é o fone aqui.
Eu acho que não dá para descarregar assim tão rápido. Né? Será? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui pelo telefone. Só um É minuto. sempre complicado isso. Ele está ligando. É aqui, né? Tudo errado. Bom, a tecnologia tem essas situações, né? Se por um lado ela causa a proximidade, possibilita que todos nós possamos ter o privilégio de escutar o Fausto Nilo, e então ele está ali com pequenas interferências que nós estamos tentando resolver. O Freud dizia isso, né, Helder? Que os trens eram uma maravilha, mas em compensação tinha acidente, matava muita gente. Justamente. E ele não gostava de cinema também, né? Diz que nunca tinha visto uma besteira tão grande. E a gente, quando costuma escutar o Freud, dá nisso, né? Fausto. Opa! Pronto, voltamos a te ouvir, viu? Beleza. Você está nos Beleza. escutando bem? Tá, tô. Nós vamos dar sequência aos 3 últimos inscritos, né? No entanto, eu gostaria de marcar aqui a importância da tua participação e as tuas colocações me fizeram pensar justamente sobre aquilo que acho que foi até o Mardoni que salientou a partir do Freud, né? De que os artistas, de uma maneira geral, eles conseguem chegar antecipadamente a pontos, né, do que a nossa mente produz, antes mesmo do que o psicanalista, né? E você foi mostrando com a tua arte, com o teu processo criativo, justamente ratificando essas palavras, né? Porque aí você vai, desenha, você diz, olha, eu gosto de desenhar, então eu lembrei muito do jogo do Rabisco, do Winnicott, que era um psicanalista e pediatra inglês, né? E ele trabalhava com o jogo do rabisco, que é esse jogo de troca entre os envolvidos, em que um complementa o desenho do outro a partir de um rabisco, né? E o que você fez aqui no encontro de hoje foi justamente nos proporcionar a vivência desse jogo do rabisco. Então, eu queria te agradecer em público. Vou, então, aqui ler o que colocaram para a gente. Carolina diz, realmente é um privilégio podermos estar com vocês, ouvindo Fausto, quanta riqueza de experiência e saber. História que só ele poderia nos contar. Tantas belezas com grandes compositores. E vários elogios. Carolina diz também, insisto em ter a curiosidade, se possível, de saber de você, Fausto, uma aproximação com a psicanálise. Isso Freud sempre nos avisou. Na dúvida, convoquemos poetas, que tem muito mais a nos dizer. A ligação linda que o Valton fez com a arte é a nossa cegueira momentânea e continua em busca de extrair uma interpretação para abrirmos o encontro de mentes. O próximo inscrito é Márcio, com a palavra. Ok, obrigado, Helder. Bom dia a todos. Bom dia, Fausto. Tudo bom? Tudo bem, Tudo bem, amigo. Tudo. Fausto, um prazer enorme estar aqui de novo com você, né? Assim, muita saudade, bons encontros que já tivemos, um privilégio poder contigo. Eu estava lembrando do primeiro contato que eu tive, não com a tua obra, né? Porque eu, enfim, já ouvia muito no rádio, cantado por outros, mas a primeira vez que eu ouvi você cantando, que era uma fita cassete que a minha sogra, Maria das Graças, me deu, com o teu primeiro trabalho, enfim, né, como cantor e com essa voz que você chama de voz de taboca. E a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, eu acho que não tem ninguém que interpreta melhor as canções do que o próprio compositor, né? Quer dizer, ninguém canta Cartola como Cartola, ninguém canta Nelson Cavaquinho como Nelson Cavaquinho. Então, como você falou mesmo, nada contra os grandes cantores e cantoras, intérpretes,
mas quando você ouve a versão do próprio letrista que se mete a cantar, eu acho isso maravilhoso. E não sendo cantor, né, você canta, de fato, muito bem. Então, se precisa de mais um incentivo, continue não só compondo, mas cantando, porque tem um fã-clube já bastante considerável. Bom, eu vou tentar ser breve. Eu queria te colocar três questões. Você comenta o que você quiser, né? Claro, e o que você lembrar também. A primeira, eu queria resgatar um pouco o que o Dr. Valtão falou logo no começo, né, do nosso encontro, que é essa história de que não é todo mundo que escreve, não é todo mundo que é poeta, não é todo mundo que compõe, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, se você pudesse falar, aquilo que o Paulo César Pinheiro chama de poder da criação, né? Quer dizer, de onde é que vem esse negócio? Se você tem alguma ideia de por que algumas pessoas são poetas e outras são meros fãs, né? Quer dizer, você falou da tua vivência com a música popular desde muito cedo, mas isso não é garantia de que vai sair daí um letrista, né? Então, é sempre uma questão curiosa, né? Por que algumas pessoas têm essa capacidade? E você mesmo disse que não era nada muito natural, enfim, né? Que foi uma coisa meio convocada pelos futuros parceiros, né? Enfim, acho que é uma questão curiosa, né? Se você tem alguma coisa a dizer sobre esse tal desse poder da criação. Segunda questão que eu queria te colocar tem a ver com o nome do nosso grupo, né? Cultura e política. Como é que você vê a relação entre especificamente o letrista, o poeta, enfim, né? E a política? Se o artista ele tem que estar envolvido em questões políticas, política não partidária, evidente, né? A gente está falando aqui da grande política, né? Quando você mesmo já citou uma letra sua bastante politizada, né? Quando se diz que quem é rico mora na praia e quem trabalha não tem onde morar. Enfim, queria saber um pouco também sobre o que você pensa sobre essa relação entre a letra da canção, ou a arte em geral, né? A música, o compositor, e a política, principalmente numa era como a nossa, né? Tão polarizada, enfim, que isso passou a ser... tem gente sendo cancelada por posições políticas, né? Enfim... Estou lembrando aqui de alguns, por exemplo, né? Que eu gostava muito e não gosto mais, enfim... E a terceira questão eu queria te lançar, eu acho que é uma provocação bastante interessante, e essa eu realmente queria te ouvir. O Zé Miguel Wisnik lançou aí há algum tempo uma discussão sobre a questão da canção popular, né? A canção popular, ela você fez um histórico muito, muito interessante, ela tem uma história antiga, mas ela tem uma história muito recente também, que é a questão do disco, né? Quer dizer, quando a canção popular começa a ser gravada e se transforma num produto de massas, ela começa a ganhar um formato muito específico, uma duração, né? São canções geralmente de 3 minutos, mais ou menos, e tal, que é para caber no formato disco. E o Wisnik lançou uma provocação que eu queria mandar para você, que talvez essa estrutura esteja com os tempos contados, né? Que a gente estaria vivendo aqui o fim da canção, por causa das mudanças na própria tecnologia e também na entrada de outras formas enfim, né? De música, né? O rap, hip hop, hop hari, sei lá, enfim, essas coisas aí, que teriam, de alguma maneira, decretado aí que a canção popular estaria chegando ao fim, o que, para mim, seria muito triste. Inclusive, numa fala do Zé Miguel mesmo, eu perguntei isso para ele, né, se ele acha que vai acabar e tal, e queria perguntar para você o que você acha, se essa canção popular estaria com os dias contados por causa das novidades tecnológicas e também das novas formas de compor, ou se você acha que ainda teremos vida longa aí para a nossa canção, nosso cancioneiro popular, e se vem gente boa pela frente aí, né? É isso. Um abraço, querido. Obrigado. Obrigado, Márcio, pelas tuas contribuições. Viu? Vamos passar a palavra para a Fátima, então. Fátima. Fátima Severiano. Fátima, você está com o seu microfone desligado. Por favor. Agora. Pronto. Olá, bom dia a todos os presentes. Bom dia, Fátima. Fausto, querido, um enorme prazer te ver aqui, né? Pois é.
muitos outros encontros em mesa de bar, na sua casa, Isso. né? Nossa amiga Taliba também, enfim, né? E seja, então, muito bem-vindo aqui no Grupo Cultura e Política, né? Nosso grupo, seu grupo, enfim, né? Parabéns pela sua fala, é sempre um grande prazer te escutar, eu sei que você é um grande contador de história, né? Já fiquei assim, horas e horas em mesa de bar ouvindo suas histórias, e sempre foi muito fascinante. E agora eu queria te fazer uma pergunta, enquanto letrista, né? Enquanto poeta que você é, enquanto fazedor de letras, né? De poeta mesmo, como você mesmo colocou, né? Eu tenho um certo receio atualmente com as grandes novidades, né? Que estão acontecendo, e uma delas me tocou especificamente nos dias de hoje, né? Você até fez referência de que não há mais necessidade melódica, né? Uma das novidades, não havia mais necessidade melódicas e tal, né? Por outro lado, referindo a essa pessoa que te abordou e perguntou o que quer dizer uma música, você disse que era uma metáfora, né? E que, assim, a música é o que te toca, né, na realidade, né? Então, assim, a meu ver, a música é uma metáfora, a música ela não é uma prescrição de conduta de um cotidiano, a meu ver, né? Ela não é uma réplica da realidade, né? Posto isso, né? Eu vou colocar uma situação que está aí nas redes sociais e gostaria de saber a tua opinião como letrista, né, do fato de ter havido um apelo, né, ao seu colega Chico Buarque, né, para não cantar mais a música Com Açúcar e com Afeto, porque estaria exacerbando o machismo. Ora, se é uma metáfora, né, se não é uma prescrição de conduta, uma música, né, por que censurar? Por que essa autocensura, né? Mulheres de Atenas, né, o que dizer então, né, de Geni, né, de folhetim, seria um apelo à prostituição, folhetim, enfim, né? Então eu gostaria de você como poeta, como letrista, como um fazedor de obra de arte, né, de primeiríssima categoria, saber como você vê esse evento, né, esse ocorrido. Nem tanto a atitude de Chico, mas o que é obra de arte para você, né? E o que achar de censurar músicas porque afetam, né, um determinado público, porque as lê como se fosse uma mera réplica da realidade e uma ordenação de comportamento. É isso, querido. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Desculpa. Obrigado, Fátima. Vamos passar, então, a palavra para o Fausto. As inscrições estão encerradas, tá? Então, o Fausto fará os seus comentários e depois a gente fecha. Eu vou fazer de trás para frente. Vou começar com a Fátima. Isso que você falou é uma metáfora, a música é uma metáfora. Perfeito. Eu conto sempre uma historinha para as pessoas compreenderem isso quando a gente conversa sobre isso. Os poetas, às vezes, dedicam umas canções a umas pessoas, né? Às vezes, ou poeta de canções ou poeta de livro, ele escreve aqueles assim, para fulaninha, né? Então, a pessoa que ouve ou que lê compreende que aquela pessoa escreveu aquilo para o seu amor, para sua companheira, entendeu? Eu brinco muito dizendo que isso é uma malandragem dos poetas. Porque, pelo menos comigo, que sou aluno desse Apollinaire, que esse homem me deu segurança para... Eu só tenho interesse nessa poesia se ela me revelar algo diferente da realidade. Eu me apoio na realidade como linguagem, não é isso? Eu tenho que usar, digamos, referências
as palavras a significação daquelas palavras, que é universal, que todo mundo entende. Se eu disser cadeira, é uma cadeira na cabeça de todo mundo. Agora, na minha experiência, quando eu estou fazendo uma letra em busca eu deixo aquilo que eu falei, eu faço e sou feito. Aí eu seguro essa parte do que eu sou feito pelo processo ali. Perdoe os psicanalistas, vocês todos, mas não estou pretendendo fazer nada científico, estou dizendo aqui uma experiência pessoal. Então, quando aquilo vem, eu não estou trabalhando num jingle assim, de, olha, você tem que falar de Coca-Cola. Eu não tenho obrigação nenhuma, é a primeira condição. Aí eu digo sempre assim, quando o poeta disse que fez para a namorada, a maioria das vezes isso é malandragem. Ele depois percebeu que dava certo que fosse para a namorada. Mas se é autêntica a poesia mesmo, no sentido do processo, eu posso começar falando de Coca-Cola e no meio vem um suco de caju, aí eu tiro Coca-Cola. A maneira que a poesia está querendo ser me indica que umas coisas eu vou tirando e outras novas vou colocando, e no final uma coisa que eu não conhecia. E se eu tiver um programa, é muito difícil que você faça uma coisa com rigor para seguir algo programado. Eu tenho que falar, eu vou fazer uma música para falar disso. Eu tenho dificuldade disso. Eu fiz uma música uma vez para uma novela de televisão com o Moraes Moreira, numa situação curiosíssima, porque ele me ligou 2h dizendo que o Máriozinho Rocha ia me ligar. Aí o Máriozinho Rocha me ligou dizendo, olha, vocês têm que fazer uma música agora, o Moraes gravar hoje à noite e amanhã está na novela, na abertura, porque o Dias Gomes ele é muito chato e ele rejeitou a música que foi feita. Fausto, pelo amor de Deus, vocês têm que resolver. Aí o Moraes foi na minha casa e eu disse, cara, que a gente pode falar de uma novela... Aí a minha sorte é que eu sabia que aquela novela tinha sido uma peça de teatro e sabia como era a cabeça do Dias Gomes, como é que ele via tudo isso. E pelo que eles mandaram para mim um resumo da novela, e pelo que eu vi ali, eu disse, cara, vamos inventar aqui algo que fizemos. E no outro dia, o Dias Gomes gostou, e no outro dia estava Foi uma experiência por encomenda. O Alceu, que é muito meu amigo, o Alceu Valença, chegou um dia e falou, véi, aquele jeitinho pernambucano dele, véi, você fez essa música por encomenda? Eu falei, véi. Eu digo, foi. Véi, eu me recuso a fazer música por encomenda. E eu falei para ele assim, já foi em Roma, Alceu? Já viu aqueles prédios todos de Roma? Já. Tudo encomenda, amigo. Isso não é problema. Isso não é problema. Agora, eu não sei, encomenda é fazer uma coisa que a pessoa diz assim, você tem que falar isso. Aí não sou eu, tem que ser outro poeta, tem que ser outra coisa. Porque a graça desse trabalho, o prazer e o que me faz continuar a fazer é exatamente o que se revela nesse processo de tentar expressar algo que eu não estou dominando no começo, eu não estou compreendendo na sua maneira distribuída aí no universo todo. Depois é que surge isso aí. Não sei se a resposta é muito complicada, mas é a maneira que eu te diria. Isso aí, entendeu? A temática, a chamada inspiração, o que lhe inspirou? Você pode até se trancar no quarto e dizer assim, eu quero fazer uma música sobre isso, porque eu me inspirei e tudo, e vai tentar. Mas pode ser que você termine fazendo outra coisa naquele dia. Entendeu? Então, eu não daria certo para fazer jingle com a minha poesia. Eu não poderia fazer. Não tenho nada contra quem faz, mas eu não poderia fazer, porque eu tenho que ter essa liberdade. Essa liberdade. O campo tem que estar limpo para começar o jogo. Não pode, né? Assim. Então, qual foi outra coisa que a Fátima falou, hein? Vocês perdoem aí, mas é difícil reter na memória.
Ainda tem o Márcio também, que falou coisas interessantíssimas. E confesso que eu também já não estou lembrando aqui, viu? Mas é como o Márcio falou, você não é obrigado a responder, vai falando o que você lembrar. tá certo. As provocações. O Márcio falou uma coisa importante, essa coisa que o Wisnik, a música está se transformando. Talvez seja uma pergunta boa até para a gente fazer o fecho aqui, né, da nossa participação. Tudo no mundo, eu aprendi estudando urbanismo que toda a evolução tecnológica que se expressa em novas maneiras de fazer a coisa, quer dizer, tecnologia é a coleção de maneiras de fazer. Então, se eu amplio as maneiras de fazer e crio maneiras que substituem outras que existiam antes, eu vou lidar com novos resultados. E isso tem acontecido desde que o chamado neolítico, eu creio, né? Se você considerar na área de cidades, por exemplo, há pelo menos 9.000 anos, eu tenho que considerar que tudo que eu trabalho com cidade existe há 9 anos e que foi evoluindo, que foi se transformando. E, por conta da tecnologia, a tecnologia é um dos fatores de transformação da expressão das artes também, das coisas criativas, não é? A invenção da... Agora, as invenções tecnológicas... Queria ouvir Pode seguir, ela fez só entrar aqui. Porque eu pensei que ela estava falando comigo. Acho que ela não ouviu o que ele falou sobre ela. Foi. As invenções tecnológicas, elas trazem sempre Deus e o diabo. Nós temos uma mania de, diante da perplexidade, a gente santifica, não é? Se você fizer uma entrevista no mundo todo sobre a internet, 90% vai dizer que sem ela eu não vivo. Sem ela eu não vivo. Entendeu? Nesse momento, pelo menos. Nesse momento de... Então, elas trazem transformação na maneira de se comunicar, né? Hoje nós temos uma coisa assim, planetária de hipercomunicação. E essa comunicação, ela não é mais aquela em que eu dizia assim, você é um bandido, e botava o dedo na cara do sujeito, espacialmente localizado nós dois no mesmo lugar, eu olhando para ele, ele olhando para mim, e que eu pudesse levar um murro na minha cara por ter dito isso com ele. Isso foi destruído no momento. Eu posso, com outro nome, destruir uma pessoa na internet, e essa pessoa não pode fazer nada comigo. E eu não conheço ainda nenhuma nação que seja capaz de ter um aparato tecnológico, mesmo que ela invista nisso, tão grande e tão poderoso como daquele garoto que é dono dos 3 principais sistemas, não é? Então, eu não tenho como controlar isso. Tão cedo não haverá formas de que haja um controle na família dos controles sociais, tipo legislação, em que você... É muito difícil. É muito difícil porque eles estão na frente demais em termos da elaboração dos seus algoritmos, de tudo isso, a não ser que um Estado-nação aí qualquer resolva ter prioridade na sua administração de cuidar disso. Mas é um problema que está muito imaturo ainda como abordagem de controle. Embora as tecnologias de comunicação hoje, as primeiras coisas que elas estão se demonstrando mais fáceis de fazer é controle também. Tem esse aspecto, né? É controle. Você pode aplicar isso com frequência. Então, isso para a canção popular alterou violentamente, porque eu sinto que os assuntos têm que ser mais pragmáticos, como eles funcionam. Por que eu digo tem que ser? Eu estou aceitando que muda, e eu estou aceitando que eu serei arquivado num determinado momento. Não tenho ingenuidade sobre isso. Nós, essa geração, que veio até ali depois do tropicalismo, daí para trás, essas coisas estão servindo a um grupo de outra idade e provocam interesse em jovens também, mas eles têm um universo de abordagem
na canção popular hoje, que se faz de outra maneira e que eu tenho que reconhecer, por exemplo, eu tenho que reconhecer nos meninos das favelas cariocas que aquilo socialmente seja importante, aquela expressão que eles criaram na música deles. Agora, isso não significa que eu acho bom em casa me deitar e ficar ouvindo. Eu vejo como uma expressão, digamos assim, justa, de uma juventude que passou a cantar e dizer as coisas que lhe incomodam ao seu grupo social, etc., coisas injustas, etc., etc. Eu termino sendo a favor disso tudo, mas eu não posso, aos 78 anos, aderir e virar um cara que faz, como é que chama? Rap, essas músicas. Não posso. Eu tenho que respeitar que eles façam. Da mesma maneira, essa coisa gigantesca que transformou a MPB num pequeno grãozinho, né, que chama-se sertanejo universitário, não sei o quê, que mistura tudo, essa ponte nordestina com a do interior paulista, né, que é uma coisa assim meio agrária e urbana, e de uma visão que não se compara com Chico Buarque, com não sei quem. Realmente não, entendeu? Eu não sei se vocês sabem, eles têm uma coisa que chama escritório de produção de música. Você bota 10 caras trabalhando, você coloca no computador constantemente palavras para inspirá-los, que são palavras que, nesse momento, pode ser motel, pode ser celular. Eu taquei o celular na parede, tem uma música que queria, né, que o cara está procurando a mulher, não acha e joga o celular na parede. Nós não conseguimos vencer essas músicas com nossas canções. Essa chance não existe mais, eu percebo. Agora, nós não estamos mortos, eu sinto também, entendeu? E a nossa é mais permanente, porque a deles é na estação do sucesso. Aí ele tem que fazer outra. Então, esses escritórios trabalham com esse apoio internetico e é como se fossem algoritmos e vão ali fazendo canções. Eles chegam a fazer 100 canções por dia. Aí eles distribuem com os cantores, gostou, não gostou, aí ele modifica, manda para outro. Não é a nossa área de trabalho. Estou dizendo nossa, estou dizendo Caetano Veloso, Chico Buarque, não sei o quê, e nós ali na beirada que chegamos depois. Não é mesmo. É outro procedimento, é outra turma, é outra... E que tem valor para eles. A Anitta tem valor para eles também, porque é ela e o corpo, não é? Ela não pode mandar a canção dela como eu mando para alguém gravar, não é? Ao mesmo tempo, esse alguém que grava também está reduzindo, não é? E ninguém está dando mais muita importância. Os grupos mais jovens, você nota assim na televisão, não sei, eles não dão muita importância quem fez, assim como a minha turma dizia. Isso aqui é uma letra do Fausto Nilo. Não tem isso. Não tem isso. Às vezes é de todos eles. Todos 4 fizeram a música, eles dividem ali, porque o mais importante para eles, em termos de recompensa e dinheiro, não é o que eu ganho como autor, é o show. Hoje é o show. O disco morreu. E a internet é um veículo que você pode estar no banheiro da sua casa, ter uma ideia, sentar ali, sentar num piano, fazer e jogar hoje e isso estourar. Aquele rapaz da Caneta Azul, por exemplo, é meu colega. O que eu posso dizer? Coitadinho, não sei o que ele faz hoje, porque deve ter perturbado a vida dele, porque ele não vai conseguir se manter cantando a Caneta Azul 40 anos, como o Pequenino Cão, como o Pão e Poesia, etc. Então, nós somos diferentes nisso aí. É uma coisa bem diferente, realmente bem diferente. Né? Meu caro Fausto, certamente o pouco do muito que você já produziu foi transmitido aqui hoje, né? E nos encantou por demais. Eu gostaria, obrigado. por conta do tempo, eu fico numa função assim muito... Não, isso tem que ter. Né? Mas eu gostaria que você pudesse fazer assim, um fechamento da tua fala para que a gente pudesse, então, encerrar a reunião de hoje, tá certo? E já adianto meus agradecimentos, mais uma vez, e espero também que tenhamos oportunidades de outras... meu amigo, muito obrigado você e Valton. Uma palavra. Eu diria que
eu vou continuar nessa atividade ainda há um tempo, mas sei que minha vida e a minha idade daqui a pouco vai me... Porque o grande problema que um letrista, que é um poeta popular, eu sempre tive esse compromisso. Eu estou fazendo poesia popular. Eu não estou aqui fazendo um tratado, uma coisa. Eu sou muito fiel a isso. Então, essa função, eu sei que ela vai persistir em outros formatos, mas pode ser que esse formato que a gente trabalha realmente esteja com os dias contados, isso é uma incerteza que ninguém pode... Né? Mas eu tenho a satisfação de sentir que eu fui premiado com essa coisa da permanência, porque eu tive inúmeros amigos como eu e colegas que trabalharam também no começo, tentando divulgar seu trabalho, ser reconhecido no seu trabalho, e que tiveram que desistir, porque é um mundo muito difícil. Eu devo tudo isso a meus intérpretes. Eu mesmo não iria a lugar nenhum para ser compositor. Eu não conseguiria, não é? Pelo meu jeito, meu temperamento, aquilo que eu falei. Eu sou sempre convidado. Eu não tenho essa capacidade de influir numa pessoa, de encontrar uma pessoa que admiro muito. Puxa, eu queria ser seu parceiro, me dê uma melodia e tal. Eu não consigo fazer isso. Então, é uma profissão que me orgulha muito fazer no Brasil, canções populares. E queria dizer também uma das perguntas que foi feita, sobre a política. É inevitável, a minha obra todinha, desde a primeira música até a última, se alguém quiser ter o trabalho de conferir, vai perceber que eu sempre fiz questão de que ela tivesse colocada com justeza naquele tempo que eu estou vivendo, num panorama de política com universalidade. Eu confesso que eu não gosto da música que fala coisas para as pessoas que querem me ensinar. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de colocar situações em que a pessoa, ao cantar e se divertir, ela pode brincar, pode cultivar seus sentimentos afetivos e pode também um dia descobrir, engraçado, agora eu compreendi que essa frase que ele está dizendo, cara, eu nunca tinha pensado nisso. De fato, na vida ocorre isso. Então, acho que minhas músicas sempre são políticas, sempre são políticas. Os signos que aparecem ali para se compreender a motivação política dela, e esses signos são complexos, mas eles não são assim no sentido de um manifesto. Eu não tenho interesse realmente em fazer isso, mas elas são sempre testemunho do momento que a gente está vivendo. E, ao mesmo tempo, sempre me preocupei que elas não sejam datadas. Assim, só serve naqueles dias. Eu não gosto muito de trabalhar nesse âmbito de conteúdo. Não é? E a política faz parte da minha vida, todo mundo sabe, eu tenho uma posição desde 15 anos de idade, eu e aquele primo que eu falei aqui, começamos a nos perguntar por que existia na sociedade tanta injustiça distribuída assim com as pessoas, né? Então, em busca dessa resposta, eu estou até hoje, por isso sou permanentemente ligado às questões, digamos, sociais, questões de desigualdade nas minhas duas profissões. Eu só trabalho em coisas, em urbanismo, que possam trazer benefício para os cidadãos como um todo, como eles todos. E evito trabalhos que favorecem alguns que são mais poderosos, etc. Quem observar a minha vida vai compreender isso. E na canção, da mesma maneira. Eu falo de coisas que ajudam a compreender o que está acontecendo, na medida do possível. Né? E essa oportunidade foi muito boa. É a segunda vez que eu falo para psicanalistas. Já fiz uma vez para um grupo lacaniano, e foi muito interessante também. E aqui fizemos hoje de outra maneira, diferente também, muito interessante. Quero agradecer essa oportunidade. Obrigado, Fausto. Com a palavra, doutor Valtor. Como nós já esperávamos, foi uma excelente exposição e nós só temos a agradecer, Fausto Nigro.
tudo o que você trouxe e tudo o que você nos disse. No nosso próximo encontro, nós teremos a professora, ou melhor, a doutora Liduína Rocha, que é do Coletivo Rebentos, que nos falará, muito provavelmente, mais de questões de natureza política neste momento. Quer dizer, nos colocará questões referentes à pandemia, mas de como a pandemia foi tratada politicamente. Quer dizer, então, eu fico muito grato à sua apresentação, o modo como o Helder conduziu, e a todos e todas vocês que participaram nesta manhã de domingo. Muito obrigado. Na pessoa do Fausto Nilo, eu digo obrigado a todos que estiveram aqui